Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Eu também vou bem, obrigado. Olha só, o vídeo de hoje eu vou trazer 12 exercícios resolvidos sobre matrizes. São exercícios esses que eu tentei pegar um pouquinho de cada assunto de matriz e também colocar alguns exercícios de provas anteriores para os senhores. Esse primeiro exercício, a questão número 1, é um exercício que ele foi tirado do livro Gelson Iese, Fundamentos da Matemática Elementar. É uma excelente coleção de livros, então se você quer realmente aprender matemática, é um livro sensacional pro primeiro contato. E se você já está um pouquinho avançado na matemática, existe outro livro que é o livro do Rufino, que é um livro muito bom também, traz bastante questões aí de concursos, traz uma didática muito interessante e é uma matemática pura, bonita de se ver. Vamos lá, vamos fazer essa primeira questão. Eu tenho que construir matrizes A e B, tudo bem? E ele te ensina aí como construir. Primeiro, vamos fazer essa matriz A. Ó, a matriz A é uma matriz 3x3, ou seja, a matriz A ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então aqui, ó, A1, linha, depois coluna. A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. O primeiro indicador é um indicador de linha. Então, olha só, se eu estou no A11, eu estou na primeira linha e na primeira coluna. A12, olha, eu estou na primeira linha, mas agora estou na segunda coluna. E ele pede para você construir essa matriz de acordo com isso daqui, ó. Vai ser 1 se o número da linha for igual ao número da coluna, e vai ser 0 se não for. Olha só, repara que aonde a linha é igual à coluna é nesse caso, olha. Aqui, aqui e aqui. Fora desses espaços, olha, os números eles são diferentes. Então vai ser diferente. Então essa matriz A vai ser 1 aqui e 1 aqui, porque ele pede, olha, se o número da linha for igual ao número da coluna, vai ser 1. Então eu coloco 1. E aonde não for, e aonde for diferente, eu tenho que colocar 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, se você é um cara... Opa, desculpa aí, tremeu sua labirintite. Se você é um cara safo, tu já viu que isso daqui é a matriz identidade. Então, a matriz A é a matriz identidade. E a matriz B? O raciocínio é muito parecido, só que agora ele fala o seguinte, olha, se eu somar I com J, o número da linha e o número da coluna, e for 4, então eu coloco 1. Se não for 4, eu coloco 0. Olha, aonde vai ser 4? Já vou colar aqui da matriz de cima, da matriz A, para ficar mais fácil, ó. Aqui não é 4, aqui também não vai ser 4, ó. Esse cara aqui vai ser 4. Aqui é 3, ó. Esse cara é 4. Aqui não é, ó. Esse cara aqui é 4. Então repare que foi o contrário, né? Ficou aqui, olha. A diagonal secundária completa de 1. E aquilo que não faz parte da diagonal secundária é 0. Porque aquilo que não faz parte aqui, olha, 1 mais 1 não é 4. 1 mais 2 não é 4. 3 mais 3 não é 4. Ele fala que se não for 4, eu vou colocar o 0. Já nessa segunda questão aí, na questão 2, eu peço para determinar x e y de modo que se tenha, aí você tem um sisteminha aí envolvendo matrizes, tudo bem? Então, é tranquilo, ela não é muito puxada. O que você faz? Escreve as duas matrizes. Dois x Então, olha só, repara que a matriz da esquerda ela tem que ser igual à matriz da direita. Isso só vai acontecer se cada elemento for correspondente ao elemento na mesma posição da outra matriz. Como assim, professor?
esse cara aqui que está na primeira linha e na primeira coluna, ele tem que ser exatamente igual a esse cara aqui que está na primeira linha e na primeira coluna da outra matriz. Então a gente vai escrever isso, a gente escreve essa matemática, olha. 2x é igual a x mais 1. Esse cara aqui, ele tem que ser igual a esse. 3y é igual a 2y. Esse cara aqui, ele tem que ser igual a esse. 3 tem que ser igual a 3. E esse cara daqui, ele tem que ser igual a esse. 4 tem que ser igual a y mais 4. Uma observação aqui. Ó. Se, por exemplo, não tivesse dado 3 igual a 3, se aqui fosse 3 e aqui fosse 5, essas matrizes jamais poderiam ser iguais. Essas matrizes seriam diferentes, tá bom? Caramba, eu percebi que meu y é igual a um 4. Vou fazer caligrafia. Então vamos resolver essa primeira equação daqui, olha, pra gente achar o valor de x. Eu vou pegar esse x que tá aqui positivo, eu jogo pra cá, ele vem negativo. Então vai ficar 2x menos x é igual a 1. X é igual a 1. Achei o valor do x. Agora vamos achar o valor do y. Então, 3y é igual a 2y. Você está com uma vontade tremenda de cortar o y aqui, né? Então vamos cortar o y. 3 é igual a 2. Pronto, revolucionamos a matemática. Então toda vez que sua mãe te dá R$2, agora você pode comprar a Coca-Cola de 3. Não, gente. Você jamais pode fazer isso daqui, olha. Tu não pode cortar assim. Por quê? Vai dar errado. Como deu? O y aqui é 0. E quando você corta dessa forma como nós fizemos aqui, o que você está fazendo é dividir. Então você acabou de dividir 0 por 0. Olha que absurdo matemático você fez. Isso não pode acontecer. Jamais, nunca na sua vida. Professor, então como que eu resolvo isso daqui? Olha, tu pode simplesmente colocar o 0 no lugar do y. Olha. 3 vezes 0 é igual a 2 vezes 0? Sim, então y é igual a 0. É a resposta que tu está procurando. Ou tu pode pegar essa quarta equação aqui, olha. 4 é igual a y mais 4. Pega o 4 aqui positivo, joga para lá e vem negativo. 4 menos 4 é igual a y. Y é igual a 0. Já na questão 6 aí, nossa terceira questão do dia, ele pede para calcular a matriz C, sendo que ele fala que a matriz A é feita de uma forma e a matriz B é feita de outra forma. E todas as matrizes são 3x3. Se você for um cara que não parar para pensar muito, tu vai levar um tempinho resolvendo essa questão, porque você vai montar a matriz A do jeito que ele está te pedindo, depois você vai montar a matriz B também do jeito que ele está te pedindo, e depois você vai somar a matriz A com a matriz B e você vai achar realmente a resposta, só que isso você vai levar um tempinho muito grande, olha. Vamos simplificar a sua vida. Ele diz que a matriz C é a matriz A mais a matriz B. Ok? Então, a matriz C, vou substituir, olha. Ele fala que A é I ao quadrado mais J ao quadrado. E a matriz B é 2 vezes I vezes J, certo? Repare que eu tenho um produto notável aqui, olha. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu posso reescrever isto daqui desta forma. I mais J, todo mundo elevado ao quadrado. Se você abrir isso daqui, você vai voltar a ter o que você tinha antes. Só que isso daqui é bem mais fácil para você poder resolver. Olha, vou montar a matriz C. Ó. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 e C33. O que a matriz C é? Pega o número da linha, soma com o número de colunas e depois eleva ao quadrado. Poxa, professor, eu fiz do outro jeito. Eu achei primeiro a matriz A, depois eu achei a matriz B e depois eu somei as duas. Poderia ter feito assim? Cara, poderia. Só que você vai ver que isso daqui é um pouco mais rápido, vai te poupar tempo aí. Então vamos somar, olha. Pra gente achar essa matriz C. 1 mais 1 é 2. 2 ao quadrado, 4. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado, 16. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado é 9. 2 mais 2, 4.
4 ao quadrado é 16. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado é 25. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado é 16. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado é 25. 3 mais 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Essa daqui é a matriz C que você achou. Aí ele pede para você resolver uma equação, um sistema de equações, né? E esse sistema é um sistema matricial, mas não se preocupe, você tem duas matrizes, x e y. Vamos escrever essas matrizes para você. Então eu falo que x pode ser escrita como essa matriz aqui, olha. A matriz 2 por 2, A, B, C e D. E a matriz y, ela pode ser escrita como E, F, G e H. Agora o seu trabalho é achar A, B, C, D, E, F, G, H. Sim, dá trabalho, mas a gente já vai entrar até agora no próximo tópico que a gente vai estudar, que são sistemas lineares, e a gente vai resolver esse sisteminha aqui, tá bom? Então, se eu fizer x mais y, eu vou ter 3 vezes A. Vou escrever isso, ó. A, B, C, D, mais E, F, G, H é igual a 3 vezes A. Então, vou multiplicar a matriz A toda por 3. 6, 12, 0, 0. E se eu fizer x menos y, eu vou ter 2 vezes a matriz B. Vou escrever isso também, olha. A matriz x menos a matriz y eu vou ter 2 vezes a matriz B. Então pega a matriz B e multiplica ela por 2. 2, 10, 6 e 0. E agora eu vou tirando as equações, olha. Esse cara, mais esse, tem que dar esse, certo? Então nós sabemos que A mais E tem que dar 6. B mais F tem que ser 0. C mais G tem que ser 0. E D mais H é igual a 12. E agora eu faço o mesmo para essa matriz daqui, para esse sisteminha daqui. A menos E é igual a 2. B menos F é igual a 10. C menos G é igual a 6. E D menos H é igual a 0. Então tem que achar A, tem que achar B, C, D, E, F, G, H. Só que olha só, essa equação daqui e essa equação daqui, elas têm duas incógnitas e essas incógnitas são as mesmas. Então eu vou pegar as equações e vou casá-las assim, olha. Eu vou resolver cada parzinho de equação. Resolvendo essa primeira, eu tenho que A mais E é igual a 6 e A menos E é igual a 2. Como que eu vou resolver isso, professor? Você pode somar, olha. Soma. A mais A, 2A. E menos E, eles somem. 6 mais 2, 8. Eu sei que o A é 8 dividido por 2, o A é igual a 4. Se o A é igual a 4, 4 mais E é 6. Que número eu somo 4 que dá 6? O E é igual a 2. Resolvi. Agora eu vou pegar outro parzinho de equações e vou resolver também, olha. Repare que você vai resolvendo só somando equações, porque o problema foi gentil com você, olha. Você não tem que fazer nenhum malabarismo, não sei falar isso não, malabarismo, para poder resolver isso. Ó, B mais F é igual a 0, B menos F é igual a 10. Se eu somar os dois,
2b é igual a 10, o b é igual a 5. Se o b é menos 5, e se eu somo b com f e dá 0, o f só pode ser menos 5. Vou pegar mais dois pares de equação para poder resolver também. Ó, c mais g é igual a 0 e c menos g é igual a 6. Soma tudo. Pode cortar. 2c é igual a 6, o c é igual a 3. Se o c é igual a 3 e c mais g é 0, o g só pode ser menos 3. Vou pegar mais dois pares de equação para que a gente possa resolver e acabar com isso logo. D mais H é igual a 12 e D menos H é igual a 0. Soma, H morre, 2D é igual a 12, o D é igual a 6, o H é igual a menos 6. Pronto, agora eu posso escrever as minhas matrizes, escrevê-las no cantinho aqui, olha. A minha matriz X, que eu falei que é A, B, C e D, eu vou pegar e vou substituir os valores de A, de B, de C e de D. O B está onde? O B é igual a 5. 3, 6. Essa daqui é a matriz X e a matriz Y, que eu falei que é F, G, H. Eu vou substituir os valores que eu achei, né? 2, menos 5, menos 3 e menos 6. Então, esse daí é o gabarito. Essa é a resposta. Galera, essa questão aí, ele pede se determinar x, y, z para que a matriz A seja simétrica. E uma matriz simétrica, para quem não lembra, é que a matriz é igualzinha à sua matriz transposta. Então, eu posso fazer de dois jeitos. Vou ensinar aqui os dois jeitos para vocês. Primeiro jeito mais trabalhoso, depois eu faço o jeito mais tranquilo. O primeiro jeito mais trabalhoso, eu transponho a matriz e, para você lembrar, matriz transpostas, as linhas viram colunas e as colunas viram linhas, né? Então, a matriz transposta, ela... Deixa eu um pouquinho pra cá. Ela vai ser... Ó, botar as linhas como coluna. 1x e 5. 2, 7 menos 4. Y, Z e menos 3. E ela tem que ser igual à matriz inicial que eu tinha. 1x, 5, 2, 7, menos 4, y, z e menos 3. Então, olha só, para que elas sejam iguaizinhas, o seu x tem que ser igual a 2, certo? O seu y tem que ser igual a 5. E o seu z, ele tem que ser igual a menos 4. Essa é a resposta. Mas você pode olhar assim também, ó, lembra? A matriz simétrica, ela é simétrica à diagonal principal. Então, essa diagonal principal tem que funcionar como se fosse um espelho plano aqui para você. Então, ó, esse cara tem que ser igual a esse. O x tem que ser igual a 2. Esse cara tem que ser igual a esse. O y é igual a 5. Esse cara tem que ser igual a esse. O z é igual a menos 4. Nessa questão 32, ele pede para você calcular o determinante. E vamos lembrar, o determinante na matriz quadrada é só fazer o produto diagonal principal pela diferença do produto da diagonal secundária. Então vai ser seno de x vezes o cosseno de y menos cosseno de x vezes o seno de y. Eu vou escrever isso logo para você. Então, o determinante vai ser igual a seno de x vezes o cosseno de y menos o cosseno de x vezes o seno de y. Então, o determinante
é seno de x vezes cosseno de y mais seno de y cosseno de x. Galera, essa daqui já é a resposta, mas não é assim que é o gabarito. Por quê? Vamos relembrar um poema famoso da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Para quem não lembra, isso daqui é a equação da soma do seno de x mais y. Então, essa sim é a resposta. A questão está um pouco bugada aí, mas acho que os números sejam esses. A matriz A, 1, 2, 1 e 4, a matriz B, 2, menos 1, x, y. Ele fala o seguinte, olha, que a matriz B é a inversa dessa matriz A, tudo bem? Ele fala que você tem x e y aí. E se a matriz B é a inversa da matriz A, então quanto que vale x menos y? Primeiro, vamos fazer a inversa da matriz A. Lembra, para ter inversa, o determinante ele não pode ser zero. Vamos ver se o determinante é zero. Det de A. Multiplica, então vai ficar 4 vezes 1 menos 2 vezes 1. 4 menos 2 é 2. O determinante não deu zero. Significa que essa matriz A, ela possui sim uma inversa. E como que a gente faz a inversa da matriz quadrada? A matriz quadrada ela é bem simples de fazer. É só você fazer o seguinte, ó. Trocar esses caras de lugar. O 4 vai para cima, o 1 vem para baixo. E eu troco os sinais da diagonal secundária e depois divido pelo determinante. Então a matriz A inversa vai ser, ó, vou trocar todo mundo, vai ficar 1 dividido pelo determinante, que é meio. Vou trocar o 4 e 1 de lugar, ó. E eu troco o sinal desses dois caras. Aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar menos 2. O próximo passo é fazer esse produto aqui. Então 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Aqui dá menos meio. E aqui dá meio. Olha só, repara que ele fala que isso daqui é igual a matriz B, que é 2, menos 1, x e y. Aqui em cima está batendo certinho, então o seu x ele vale menos meio e o seu y ele vale meio. E a questão pergunta, quanto que é x menos y? Então eu tenho menos meio menos meio. Vai ficar menos 2 dividido por 2. Isso daqui é igual a menos 1. Letra C. De sargento. Já nessa questão, ele te dá duas matrizes, a matriz A e a matriz B, e pede a soma dos elementos da primeira linha do produto de A vezes B. Então, A é uma matriz 2 por 2. 2 menos 1, 4 e 5. E B é uma matriz 2 por 3. 4, 5, 3, menos 1, 0 e 3. Vamos lá, 2 por 2, 2 por 3. Esse número é igual a esse, ok. Posso fazer a multiplicação, posso fazer o produto das matrizes. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. O resultado vai ser uma matriz parecida com essa daqui, ó. 2 linhas e 3 colunas. Então, vou fazer o produto. O produto eu faço linha por coluna, tá bom? Eu só vou fazer com essa primeira linha porque ele quer saber a soma dos elementos da primeira linha. Então, não vou fazer o produto da matriz toda, não. Pra gente ganhar tempo. Linha por coluna. 2 vezes 4. Menos 1 vezes menos 1. Dá 1, né? Linha por coluna. 2 vezes 5. Mais menos 1 vezes 0. Isso daqui vai dar 0.
linha por coluna, 2 vezes 3, menos 1 vezes 3. Aí, para achar os elementos aqui de baixo, eu teria que continuar fazendo essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna. Mas como a questão não pede elementos de baixo, só pede um de cima, eu vou continuar só brincando aqui em cima. Então vai ser 8 mais 1, 9, mais 10, mais 3. Então vai dar 19 mais 3, 22. Letra A. Mais uma questãozinha aí da EA. Ele já dá duas matrizes, a matriz A e a matriz B. E fala que A transposta. Ele quer saber basicamente a soma das transpostas de A mais a transposta de B. Vamos fazer, né? Então, fazendo A transposta. Transposta, linhas viram colunas. Então, a minha matriz A transposta, eu vou pegar a primeira linha, ela vai ser a primeira coluna. 1 menos 1. A segunda linha vai ser a segunda coluna. 2 e 2. A matriz B transposta, eu vou fazer o mesmo. A primeira linha vai virar a primeira coluna. Menos 1 e 1. E a segunda linha vai virar a segunda coluna. 0 e menos 3. Quando eu somar as duas, eu vou ter 1 menos 1 dá 0. 2 mais 0 é 2. Menos 1 mais 1 é 0. 2 menos 3 dá menos 1. E o resultado deu letra A. Nessa questão 15, ele fala o seguinte: eu quero um número real x, tal que essa matriz aí é igual a um número. Olha, matriz virar números, nós estamos falando de determinante. Então eu quero um número x, tal que o determinante dessa matriz seja 5. Então eu vou fazer com que o determinante dessa matriz seja 5. Lembrando que eu tenho um determinante de uma matriz 2 por 2, novamente. É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Isso tudo tem que ser igual a 5. Então eu vou escrever isso, olha. Aqui eu tenho x menos 1 multiplicando x menos 3 que multiplica x mais 2. E isso tudo tem que ser igual a 5. Faz a propriedade distributiva aqui, não pode esquecer do chuveirinho, tá bom? Então vai ficar x ao quadrado menos x menos, chuveirinho aqui novamente, menos 3x menos 6. Isso daqui é igual a 5. Olha, eu vou pegar esse sinal daqui e jogar para dentro do parênteses, tá bom? Para poder tirar esse parênteses. Menos com menos vai ficar mais, menos com menos vai ficar mais. Então eu vou ter x ao quadrado menos x mais 3x mais 6 é igual a 5. 3 maçãs menos uma maçã são 2 maçãs. X ao quadrado mais 2x. Eu vou pegar esse 5 que está aqui positivo e jogo para o outro lado, ele vai vir negativo. Então você vai ter 6 menos 5 igual a 1. Isso daqui é igual a 0. Vamos resolver esta equação de segundo grau. Podemos usar soma e produto, podemos fazer Bhaskara, ou você pode lembrar daquela aula de produtos notáveis, olha. Isso daqui, na verdade, é x mais 1, todo mundo elevado ao quadrado, é igual a 0. Ó. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando é que isso daqui vai dar 0? Quando o que está aqui dentro for 0. Que número eu somo com 1 para que isso dê 0? Exatamente, x é igual a menos 1. Se você fizesse Bhaskara, soma o produto, você acharia o mesmo resultado. X é igual a menos 1, o resultado da letra B. Essa questão é uma questão da ESA, é uma questão bem maneira, porque ela envolve matriz e PA, matriz e progressão aritmética. Olha só, tem uma matriz de ordem 3, tal que, nesse caso é 3 por 3, é uma matriz quadrada.
tal que em cada linha os elementos são consecutivos de uma PA, de razão 2. Se a soma dos elementos da primeira, segunda e terceira linha valem 6, 3 e 0, qual o determinante de B? Então eu vou escrever essa matriz aqui, olha, como se fosse mesmo uma PA. Aqui é A menos a razão, A e A mais a razão. Que ele fala que é 2 nesse caso, tá bom? Aqui embaixo é B menos a razão, B e B mais a razão. E aqui eu tenho C menos a razão, C e C mais a razão. Toda PA pode ser escrita assim, dessa forma, tudo bem? Agora, o nosso próximo passo é descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Se eu somo essa primeira linha, o problema fala que o resultado dá 6. Então, A menos 2 mais A mais 2, isso tudo é igual a 6. Repara que esse 2 vai sumir com esse, né? Então eu tenho que 3A é igual a 6, o seu A é igual a 2. Se eu somar essa linha de baixo, o resultado vai dar 3, né? Então B menos 2 mais B mais 2, todo mundo tem que ser igual a 3 novamente. Isso daqui vai sumir. Eu vou ter que 3B é igual a 3, B é igual a 1. Já achei o A, já achei o B e agora eu acho o C. Se eu somo essa linha aqui de baixo, o problema fala que o resultado dessa soma vai dar 0. Então C menos 2 mais C mais 2, isso daqui vai dar 0. Posso cortar aqui, né? 3C é igual a 0, o C é igual a 0. Agora que eu já sei quanto que vale o A, quanto que vale o B, quanto que vale o C, eu posso reescrever essa matriz substituindo o A, o B e o C. Então, como o A vale 2, aqui vai ficar 0, 2 e 4. O meu B, ele vale 1, né? Então aqui eu tenho menos 1, 1 e 3. E o meu C, ele vale 0. Então eu tenho menos 2, 0 e 2. E agora eu tenho que calcular o determinante desta matriz aqui. Deixa eu olhar rápido. Olhando assim, a princípio eu não vejo nada que faça esse determinante zerar. Então vamos ter que calcular ele na mão. Vamos utilizar a regra de Sarri. E na regra de Sarri eu repito as duas primeiras colunas e faço o produto das diagonais secundárias, né? 0, menos 1, menos 2, 2, 1, 0, 4, 3, 2. Vou repetir as duas primeiras colunas. 0, menos 1, menos 2, 2, 1, 0. E agora eu vou fazer este produto das diagonais. Deixa eu pegar uma canetinha para você entender, olha. Eu vou multiplicar esse cara e esse cara. Então vai ficar 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Não vou colocar ele. Aqui mesma coisa, 0 vezes qualquer coisa dá 0, também não vou colocar. E o que vai ficar, olha, é 3 vezes 2, 6, vezes menos 2, menos 12. Agora eu vou fazer a diferença pelos elementos da diagonal secundária. Olha, aqui eu tenho uma diagonal secundária. Aqui eu tenho uma diagonal secundária. E aqui eu tenho uma diagonal secundária. Então eu tenho 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Só que aqui eu tenho que mudar o sinal, tá bom? Então se deu menos 4, vai vir mais 4. Aqui é 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0, não vou colocar. 4 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 8, só que eu vou mudar o sinal, vai vir mais 8. E esse determinante
ele dá zero. Agora, por que dá zero? Deve ter alguma relação de dependência linear aí entre essas linhas ou essas colunas. Ah, não, tá aqui, olha. Essa coluna daqui, podia ter visto isso antes de fazer a conta. Essa coluna daqui, ela é um múltiplo dessa daqui, certo? Tá aqui. Então, existe uma relação linear entre essas duas colunas. E por conta disso, o determinante deu zero. Fizemos conta à toa, mas agora você sabe aplicar a regra de Sarri aí para o determinante. E por último, essa questão aqui, que é uma questão teórica, é a questão 26. Sabendo que uma matriz quadrada é invertível se somente se seu determinante é não nulo, então já te ensino até quando que ela não é invertível, e A e B são duas matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Leibniz. Pode concluir então sobre essas condições que, se A vezes B é invertível, então B é invertível e A não é invertível. Não. Olha só. Se A não é invertível, o determinante dele é zero. Se o determinante de A é zero, o produto deles vai ser zero, então a B não seria invertível, não pode ser. Se B não é invertível, então A não é invertível. Não existe nada que diga se... Porque A e B são duas matrizes diferentes, distintas. Se A vezes B não é invertível, então A ou B não é invertível, sim. Porque para A vezes B não ser invertível, o produto disso daqui tem que ser zero, dos determinantes. Então, quando que vai ser zero? Se o determinante de A for zero ou se o determinante de B for zero. A resposta dessa daqui é a letra C. Vamos ver por que a letra D e a letra E não é. Se A e B é invertível, então A é invertível e B não é. Não, se B não for invertível, novamente, isso daqui dá zero. A letra E, se A é invertível, então A e B é invertível. Não, eu preciso saber se B é invertível. Para que o produto A vezes B seja invertível, as duas matrizes precisam ser. Então, meus amigos, a resposta dessa daqui é a letra C. Eu espero que tenha sido útil aí. Você pode deixar no comentário, caso queiram mais questões aí que eu possa resolver. Tudo bem? Um forte abraço aos senhores. Uma boa semana. E não se esqueçam, capim balançou, pau na preá. E eu amo vocês.